Fala aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. E hoje estamos com a mesa repleta de irmãos, de comunhão. Tá florido hoje. A Lari sobreviveu a um programa. Me deixaram aqui. No final do programa a gente fez ali uma reunião. Vamos, uma assembleia. Vamos dar mais uma chance pra ela. Entendi. Não foi tão bom, mas... Tem potencial. Tem potencial. E aí ela permaneceu mais no programa. Muito obrigada, irmãos. Tô aqui também com o Bruno Colonetti. Tamo junto. E também com o meu querido pastor alemão, Gustavo Kuipers. Isso aí, gente. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Ele veio direto da cama, veja bem. Não, mas ele tá bem escovadinho. Não, ele tá escovadinho, mas ele tá inchado. Escovadinho embaçado. Tá os olhinhos inchados. Escovadinho é complicado. Joguei uma aguinha no cabelo, daí passei o pente ali. Ovinho. Fiz uns ovinhos, uma xícara de café. Cara, daí eu tinha tomado uma xícara de café. Não sei se eu tomei ou não, porque eu não lembrava se eu tinha tomado uma já. Daí eu peguei mais uma, daí a Elaine falou que a segunda era dela. Mas eu acho que eu não tinha tomado a primeira ainda. Gente, ele tá nesse nível. Ele não lembra. Realmente, assim. Mas é por causa que... Mas isso já faz tempo, gente. Então, agora a gente tá aqui no programa já... Isso já passou. Já passou. Teve todo o trânsito pra chegar até aqui, trajeto. Ô Gustavo, Oi. acho que é importante, cara, a gente contar uma história aí do teu aniversário de casamento. Ah, verdade. Certo. Sobre uma história aí, cara, que você deu uns presentes pra tua esposa. Acho que era massa você testemunhar aí. Pra incentivar os jovens. Pra incentivar os jovens, mano. Eu soube que você deu alguns livros de presente. Presenteou, preparou, fez todo um... E qual era os títulos? É que, tipo assim, foi 3 anos de casamento. Sim. Então eu pensei assim, cara, ao invés de dar flores dessa vez, eu quero dar presentes pra edificar mesmo, né? Caramba, Muito ruim. Mano. Aí eu comprei... Aí, né? Nossa, ninguém dá... O marido não é pra dar presente pra edificar, velho. Comprei... Anel, perfume, é isso? Meu pavio curto, Deus. Ruim. Aí, Calma. aquele de feminilidade, como ter uma feminilidade leve, né? Como ser uma mulher leve, alguma coisa assim. Gente, mas eu queria resolver um BO, na verdade. Não é um querendo presente. edificar a vida, assim, sabe? Não, e o eu tinha último- visto você recomendar esses livros, né? Ó, aí, Lari, ó. Faltou dizer, não deem de presente de casamento. Aí tem um lá que é forte também, como ser forte no Senhor. E aí tem um que daí eu comprei. Esse é o melhor de todos, Esse mano. é bom. Eu e Minha Boca Assim. Grande, da Joyce Meyer. Não, mas é só porque é best-seller, não tem nada além disso, assim. Que era Um Dia Sem Reclamar, do Davi Lago. É que eu achei um livro bom mesmo. Gente, amigo. O quê? Depois a gente conversa. Não, mas daí a gente seu jantar também. Depois foi jantar. Claro. Foi jantar. Tá certo. Não, acho que maravilhoso. Não, glória a Deus, Você cara. edificou e Glória foi a Deus, romântico. glória a Deus. Eu dava com o livro na cabeça. Não E tem ela nada tá mais lendo romântico e que tá isso, sendo cara. bem legal, eu Não acho, tem nada sim. mais romântico. Com Né? certeza. Muito ruim. Tá, mas é isso, Mas, gente. Não siga o exemplo do Kuipers nesse quesito. Eu acho que são bons livros. Dá em outra época, Bons outra livros, época. mas é Pode outra dar época. esses livros, Entendi. pode. Você pode dar no dia do livro. Do dia do índio, dá pra ela. No dia do índio, tá. Não, mas já foi melhor do que no Natal que eu dei chinelo. Sim, pavoroso também. É. Nossa, mano. Ele deu chinelo. Não, vamos em frente. É porque ela falou, em algum momento da vida, ela Vamos em falou frente, que ela tava tá precisando só de piorando. perfume, daí outro dia ela falou que ela tava precisando de chinelo. Daí passou um tempo assim, perfume né? tu não Mas daí também gravou. não é Não, então, daí passou um tempo, na semana do Natal, ela falou assim, olha, eu já te dei dicas ao longo desses últimos 2 meses, tu se lembra de alguma coisa e tal, eu quero alguma coisa dessa, né? Daí eu lembrei do perfume e do chinelo. E aí eu topei pelo chinelo, assim. Sempre com boas decisões. Aí não deu muito certo, eu acho. Também. Mas essa daí eu acho que... Mas ela é uma esposa feliz. É uma esposa feliz. É. Com certeza. Aham. Eu imagino. Não, é. Mas é isso aí, gente. Roda a vinheta, porque tá Vambora. começando mais um Na Mesa. O assunto de hoje é muito pertinente. Aliás, é o tipo de assunto que você tem que pegar esse link e mandar para teus amigos, pra galera, tal, porque é um assunto bem importante. Aliás, já deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Rumo a 1 milhão. Ô, louco. Muito Rumo a bom, 1 milhão. verdade. Tá quase Rumo a 1 ali, milhão. né? Quase. Claro. Se a gente passou de 500 mil, próximo de 500 ano Estamos vai mais 1 perto milhão. do milhão do que... É o Do copo milhinho. Do né? Do que É o copo meio vazio ou meio cheio. É, A gente Olha tá pro o quê? meio Com cheio. 600 e certo. pouco, 700 mil, 580, por aí, né? Nessa Profetiza, média. filho do homem. Né? 910. Mas se inscreva no canal. Abra. O assunto hoje é como escolher uma igreja para congregar, para ser membro, para ser parte. É um assunto bem importante, bem hein, mano? importante. Por quê? Boa.
Porque a gente precisa diferenciar logo de cara duas coisas. Primeiro, existem igrejas cristãs e existem, dentro do nicho, igrejas cristãs, igrejas mais saudáveis e menos saudáveis. Sim. E existem não igrejas. Vamos começar por definição. Como os reformadores definiram o que é uma igreja? Boa. Eles definiram, e eu concordo com a definição deles, que uma igreja é um lugar onde a palavra é pregada Sim. fielmente. Então, uma igreja, por exemplo, a gente se denomina como uma igreja bíblica. É curioso porque muita gente vem e fala, nossa, que legal que a Onda Dura é uma igreja bíblica. Parece uma Deveria ser redundância, né? redundante, né? É uma redundância, mas infelizmente, por não ser comum, Exato. é um diferencial. No sentido de, nós levamos a Bíblia a sério aqui. Então, os reformadores diziam, a igreja é o lugar onde a Bíblia é pregada fielmente e vivida e é a única regra de fé e prática. Segundo, aonde os sacramentos são devidamente administrados, ou seja, batismo e Santa Ceia, são administrados pela igreja, pela comunidade, entendendo, né, o batismo como o sacramento, a ordenança de introdução à igreja e a Santa Ceia como manutenção da fé. E terceiro, aonde há disciplina. E aqui, quando se fala sobre disciplina, não somente refere-se à disciplina no sentido de correção, também, mas se trata de disciplina de forma geral. Por exemplo, a frequência das reuniões, dos cultos, liderança, estrutura de governo, onde existem pessoas que lideram, pessoas que têm posição de direcionamento e assim por diante. Então, para os reformadores, isso é uma igreja. Então, sabe aquela velha história? Qualquer gente reunida debaixo de uma bananeira é uma igreja. Isso é bom pontuar. Não é. Se não houver, não por causa da bananeira. Pode até ser. O problema não é a bananeira. O problema tem que ser bíblico, tem que ser uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Enfim, isso é uma igreja. Tem que ter administração dos sacramentos e tem que haver disciplina, estrutura de governo, direcionamento como igreja. Isso. Acho que é um bom ponto para você pontuar, Lipão, aqui. Porque muita gente também afirma e usa um texto, né, de forma distorcida, né? E afirmam que aonde dois ou mais estiverem, isso é uma das maiores gafes hermenêuticas que existe. Pronto, né? Não, nós somos reunidos, Jesus está aqui, a igreja, né? Nós somos a igreja. E aí? Dá uma direção a respeito disso. Esse texto ele é muito mal interpretado, né? Começa por aí. Porque ele é lido e pregado, falado. O ministro de louvor ama esse texto. E fala equivocadamente. Ele é falado na ideia do tipo assim, se tem 2, 3 aqui, Jesus está aqui. Mas o contexto é um contexto de disciplina. E o que Jesus está dizendo é, aonde houver 2 ou 3 em concordância com a disciplina de um irmão, eu estou presente ali e autentico essa disciplina. É isso que esse texto está falando. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Agora, é óbvio que a gente pode aí fazer uma interpretação ampla e entender que esse texto também está falando sobre comunidade. Aí sim, Deus se faz presente na comunidade que é a igreja. Jesus, ele está presente na comunidade que é a igreja. Porque igreja não é indivíduo. Aí começa também um outro erro muito comum. Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós somos a igreja. E também não somos a igreja de forma hipotética, de forma fantasiosa. Nós somos igreja reunida. Se nós não nos reunimos, nós não somos igreja. Porque igreja vem de uma origem romana, onde havia a ideia de uma assembleia, de uma reunião. Ou seja, eu não sou a igreja se eu não reúno. Eu não sou igreja se eu não estou junto em uma comunidade. Eu só sou igreja e nós só somos igreja se estamos reunidos. Boa. E ainda que com um desvio hermenêutico, assim, mas vamos supor, se usassem esse texto para encorajamento ainda, né? Por exemplo, a gente está isolado, estamos em 2 ou 3 e nos encorajamos com essa mensagem. Mas muitas vezes é usado pelo contrário, para promover um sentimento de divisão, de um não querer estar em comunhão, e aí então eu uso esse texto... Antissistema. Para, tipo, autossuficiência, né? Mas nem só isso, a própria pandemia
causou muito isso, assim. Esse discurso ficou bem evidente, Verdade. porque as pessoas tiveram muita dificuldade de voltar a congregar depois da pandemia. verdade. Ah, não, mas aí já aprenderam o caminho da tecnologia e tal, e ficou meio... agora precisa achar, né, argumentos para ficar em casa, né? Mas, por exemplo, falando sobre isso, né? Uma das que eu percebo, assim, né, que tem muito... Acontece muito, é porque as pessoas são muito... Pô, vou buscar um lugar onde eu esteja satisfeita, né? Então, que seja acolhedora, né? Então, me senti tão parte, eu fui tão bem acolhida. Vou ficar, né? Então, existem outros critérios, assim, que muitas vezes, né? Por exemplo, nossa, o louvor. O louvor, eu vejo que é muito critério, assim, para as pessoas escolherem, né? E, tipo assim, eu preciso levar em consideração o acolhimento, o louvor. Por que eu digo isso? Porque é o sentir, né? Tem a ver com... muitas vezes a gente escolhe isso, né? Escolhe o lugar pelo que sentiu. Então, assim, eu me senti bem. Eu tive uma menina que eu conversei, que eu chamei pra onda, daí ela... não frequentava igreja nenhuma, tal, então ela foi. Só que a referência que ela tem de igreja boa é que no louvor, a coisa rompe, né? Que eles chamam, né? Rompeu, né? Céu desce. Fica baixinho. E tal. Né? Daí ela falou, Teto de bronze quebra. Ela falou, é muito legal a palavra e tal, mas assim, no louvor eu preciso sentir, sabe? Então acho que tem muito a ver com sentimento. As pessoas escolhem muito com sentimento, assim, né? O sentimento ele precisa ser envolvido, né? O sentir acolhido, o sentir o louvor, o sentir que a palavra foi pra mim. Vamos lá, quero, enfim, pontuar de forma bem sistemática para ser bem didático o que a gente vai falar. E acho que é um bom início partir disso, né? De fato, eu percebo que, na verdade, a maioria das escolhas das pessoas hoje passa pelo sentimento. Casamento, trabalho, igreja, escola, faculdade, cidade... E aí a gente precisa lembrar da Bíblia. O coração é enganoso. Então, não é sábio você ser dirigido pelo teu sentimento. Obviamente que a gente não pode desconsiderar sentimentos. Sentimentos são importantes, sim, mas não devem ser a força motriz que nos move. Porque em muitos momentos a gente vai ter que colocar o nosso sentimento no bolso e agir pela convicção de fé, agir pela verdade. E se tratando da escolha de uma igreja, se você puder considerar todos os critérios bíblicos que constituem uma igreja e ainda assim se sentir bem, ser feliz e tal, enfim, maravilhoso. Mas se você tiver que abrir mão de, tá num ambiente que o louvor é muito legal, eu sinto arrepio, mas para ser parte de uma igreja séria, uma igreja bíblica, enfim, então... abra mão desse sentimento. E aí eu quero, como eu falei de forma didática, enumerar, partindo, acho que da coisa mais fundamental de todas, que inclusive parte da definição dos reformadores a respeito do que é uma igreja. Então, como escolher uma igreja? A primeira coisa que eu falaria a você é seja parte de uma igreja fiel à palavra de Deus. Boa. Um lugar onde a Bíblia é levada a séria, onde o pastor sobe no púlpito, abre a Bíblia e prega o texto. Não prega o que ele acha, não prega o que ele sentiu no coração. E quando eu estou falando isso, óbvio, não estou falando que ele não possa ter sentido no coração e ter ido para um texto bíblico e pregar aquele texto. Ok. Mas o que eu quero dizer é o quê? A Bíblia é o centro do funcionamento da igreja. A Bíblia é a constituição da forma como a igreja age. E isso não apenas na pregação. Porque daí é importante considerar que não é pregar a Bíblia citar versículo. Isso não é pregar a Bíblia. Boa. Pregar a Bíblia é pregar o texto. E aí, enfim, eu sou muito empático e simpático da pregação expositiva, porque ela ajuda nesse sentido de pregar o texto bíblico, pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e nada mais, nada menos, obviamente com uma aplicação pastoral para o contexto, para as pessoas que estão ali, para o auditório, para o tempo que a gente está vivendo, enfim, aí entra uma habilidade homilética do pregador. Mas não apenas isso. Uma igreja que é dirigida, ela é fiel à palavra, ela é dirigida pela Bíblia. A Bíblia, ela não vai dizer para nós, por exemplo, como nós devemos, sei lá,
exaustivamente fazemos a liturgia de culto. Ainda que algumas pessoas queiram dizer que a Bíblia é exaustiva ao estabelecer princípios reguladores do culto, eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Agora, os elementos litúrgicos precisam ter um fundamento bíblico. Precisa ter uma justificativa bíblica. Por que você está fazendo isso no culto? Qual que é o fundamento bíblico disso, sabe? Tá sei lá, imitando uma ave voando. Aonde está isso na Bíblia, entendeu? Qual que é a origem disso para você fazer isso na liturgia do culto? E não só na liturgia, mas as atividades, eventos, programações. Qual que é a justificativa e o fundamento bíblico para se ter, sei lá, um trabalho infantil, um trabalho com jovens, para se ter um grupo pequeno, para se fazer discipulado, uma igreja fiel à palavra. Muito bom. Eu tenho uma pergunta até, por exemplo, que a igreja ela é feita de muitas gerações, né? Ela tem lá as crianças, ela tem o pré-adolescente, adolescente. E às vezes o pai e a mãe, ela fica muito sem saber o que fazer, porque às vezes a igreja, ela tem um trabalho muito forte com as crianças e aí ela pensa, poxa, eu preciso optar por formar meus filhos. Sim. Eu já tô bem, eu já ouvi muito isso. Ai, eu tô ótima, tipo assim, se eu não conseguir mais ir, ok, eu amo Jesus e tal. Mas os meus filhos não. Então, às vezes, tem uma certa divergência, porque é muito difícil tu conseguir uma igreja bíblica, séria, e com um ministério infantil maravilhoso. Muitas vezes os pais optam por isso. E eu não sei nem o que responder, sabe? Porque eu penso, não, todo mundo precisa da comunhão. Todo mundo, o adulto, a criança, né? E é muito difícil, é uma... Enfim, eu acho que não sendo sem empatia com esse tipo de pensamento, mas eu acho perigoso esse tipo de pensamento porque é os pais terceirizando para a igreja a educação na fé dos filhos. Exatamente. E abrindo mão da própria educação na fé, como se tipo assim, se a gente não for mais alimentado, não crescer na fé, tá tudo bem, porque pelo menos nossos filhos vão. E aí eles, como pais, não vão mais cooperar com isso, teoricamente, porque eles estão terceirizando para a igreja, e eles estão abrindo mão de que eles cresçam ainda mais, né? Então, eu acho que pode surgir de um sentimento talvez piedoso, quero que meus filhos sejam salvos, uma vez que eu já fui, mas acho que... Mas, amigo, eu entendi o que você quis dizer, mas eu tendo filho, eu percebo que, tipo assim, não trata sobre ensinar, discipular, mas amar a igreja, amar o ambiente, Entendi. amar isso, e eu vejo que, de fato... Gostar de estar. Porque, por exemplo, o Kinder, né? O Kinder tem muito essa ideia de marcar a infância. Boas memórias, com né? boas memórias, né? E aí, por exemplo, não, mas... Tipo assim, ele não quer ir, vou empurrar a vida inteira, assim. E vai chegar um momento que ele vai decidir, ele vai falar, cara, eu odeio igreja, é uma coisa chata, né? Então, eu acho que a preocupação do pai, muitas vezes, não é sobre... Pode ser também, acho que terceirizam muito, mas eu acho que tem muito mais a ver com isso. Eu quero que meu filho seja apaixonado pela igreja, porque o pai sabe da importância de se apaixonar pela igreja. E às vezes toma decisões... É difícil. O Ministério Infantil é um ponto importante na decisão da igreja. Eu diria que o Ministério Infantil é um ponto muito importante para a reflexão dos pastores. Os pastores líderes de igreja precisam pensar bem no Ministério Infantil e não pensar apenas a partir do óbvio. Porque daí, quando as pessoas pensam em Ministério Infantil, elas pensam em recreação infantil. E a igreja não pode ser um ambiente de mera recreação infantil. A igreja precisa ser bíblica, inclusive no Ministério Infantil. Então, quando a gente fala sobre o Ministério Infantil, a gente está falando muito mais sobre metodologia de ensino, o que a gente vai ensinar, como a gente vai ensinar. As pessoas são capacitadas para ensinar, porque eu acredito que o Ministério Infantil ele é importante na escolha de famílias, ao escolher uma igreja, mas como o Gustavo Kuipers falou, e eu concordo com a fala dele, não é, digamos assim, o decisivo. Porque, às vezes, levando em consideração que a educação dos filhos compete ao pai. Então, a igreja ela pode cooperar com isso. Então, por exemplo, o nosso tripé do Ministério Infantil, o Kinder na Onda, o discipulado familiar faz parte da filosofia ministerial do Kinder. A igreja pode incentivar, ajudar, capacitar os pais para isso. Mas, a princípio, a responsabilidade dos pais. Então, os pais precisam procurar uma igreja bíblica e se ela tiver um ministério infantil bom, puxa, maravilha.
mas isso não ser a escolha ou o critério mais importante. E com isso, eu incentivo você que é pastor, líder, invista no ministério infantil de verdade. Aconteceu uma coisa interessante esses dias não, final do ano passado. Eu tava entre um culto, no horário do culto eu fui fazer alguma coisa ali fora. E aí eu cheguei, tinha um casal assim do lado de fora, os dois de braços cruzados assim do lado de fora da porta, olhando o culto. Daí eu falei, oi, tudo bem? Vocês não querem entrar, né? Pensei, acho que estão com vergonha, não sei, né? Daí ela falou, não, a gente já foi no culto, a gente traz meus filhos aqui no Kinder. A gente não é daqui, é só meus filhos que vêm. Eu já vi várias pessoas. Como é? Aí ela, não, a gente faz assim, a gente vai de manhã no culto nosso, as crianças não vão, aí eu trago eles pra vir no culto aqui, a gente só tá olhando mesmo o culto de vocês, mas a gente não é daqui. Só meus filhos são. Os pequenininhos são membros, cara. Eu falei, cara, muito bom. Muito Talvez legal. achou uma estratégia, não sei, né? E Tá, vamos... Fala. só um ponto sobre isso, né? Acho que um ponto mais empírico, né? A maior parte do ministério foi plantando igrejas. Então, esse é um grande desafio para quem planta igreja. A gente não tem, assim, recursos e uma boa estrutura para receber as crianças, não como a gente gostaria, né? Porque a igreja está sendo plantada, é parte do processo. E a gente lida com muitos pais que também chegam com esse questionamento. Com expectativa, né? Com expectativa, porque às vezes também vê tudo que é oferecido aqui na sede, sonha com isso para os filhos, né? E sempre o conselho que nós damos como pastores e plantadores é óbvio. Primeiro, nós estamos caminhando para lá, esse é o nosso desejo, mas é o pensamento a longo prazo com os filhos, né? O pensamento de longo prazo. O que é mais importante agora, né, para você? É você ser instruído, cuidar dos seus filhos até que a gente consiga chegar, ou você abrir mão desses princípios para poder apenas ter um lugar que geralmente é um lugar de recreação para os seus filhos, né? Então, eu percebi ao longo do tempo que é um processo de conscientização dos pais também, né? Que é aquela máxima que a gente sempre já escutou, né? De não procurar uma igreja mais perto da sua casa, mas mais perto da Bíblia, né? E a gente percebe como isso é necessário para nós pastores ter um alvo, que é de fato ter um ministério infantil relevante, bíblico, acolhedor, profundo, mas ao mesmo tempo também, principalmente, instruir os pais, as famílias a crescerem na palavra de Deus, porque isso vai direcionar e sustentar o coração dos filhos, É né? isso aí. Segundo critério para a escolha de uma igreja que eu estabeleceria é centralidade de Cristo e do Evangelho. Boa. Por quê? Porque ser uma igreja bíblica não necessariamente é ser uma igreja evangélica, por incrível que pareça. Porque você pode pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia apenas da perspectiva moralista. Se esquecendo das boas novas de salvação, do perdão, do amor de Cristo, da bondade, da misericórdia, que são pautas do Evangelho dentro da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que ser levada a sério, porém, eu diria que não é suficiente ser uma igreja bíblica, que prega a Bíblia. Precisa também ser uma igreja que tenha como centro o Evangelho. Ou seja, eu vou pregar a história de Sansão, mas eu vou apontar para o Evangelho. Eu vou pregar Moisés, mas vou apontar para o Evangelho. Eu vou pregar Apocalipse e vou apontar para o Evangelho. Vou apontar para Cristo como Salvador, como suficiente Salvador, para a bondade, para a misericórdia que há em Jesus. Tudo, né? Por exemplo, você vai aconselhar, no fim das contas, tem um livro até, inclusive, que mudou muito a minha perspectiva com relação ao aconselhamento. É aquele aconselhamento a partir da cruz. Laranjinha, assim, né? Então, assim, porque o aconselhamento, ele precisa, não é dar boas respostas para solucionar a vida, mas você aponta para a cruz, né? Você vê, o Ministério de Ações Sociais, no fim das contas, a gente dá comida para poder pregar o Evangelho, né? Então, no fim, todas as coisas, elas são para sanar coisas daqui, mas tudo aponta para a cruz, para o Evangelho, né? Eu até percebo, somando ponto 1 com o ponto 2, vamos supor, numa pregação como que se torna evidente, né? O ponto 1, aquele pastor que chega no púlpito e é como se ele fosse o sacerdote, como se ele fosse o canal de conexão de Deus e o público. E aí, tipo assim, eu uso versículos para justificar aquilo que Deus falou comigo especificamente, que nunca falaria com vocês, e agora a gente se conecta e eu sou esse canal de Deus para vocês. Ele é o mediador, né? Exatamente. E daí, quando a gente traz a Bíblia para o centro,
Não, é o texto bíblico que vai trazer aquilo e, teoricamente, qualquer pessoa da comunidade teria condições de chegar naquela reflexão, mas uma vez, óbvio, que há dons específicos sobre a figura do pastor, responsabilidade, maturidade, etc. Ele foi aquele comissionado e levantado dentro da igreja para que conduzisse daquela forma, mas a partir da Bíblia. Só que daí, junto com o segundo ponto, beleza, então o pastor não é esse canal de Deus para as pessoas, ele está pregando a Bíblia. Mas daí com qual ênfase, né? Por exemplo, um texto de Sansão. É uma ênfase do ser humano, do homem. Então, você vai pregar a Bíblia, tu não tá dando essa postura assim, eu sou o canal de Deus para vocês, mas você tá pregando a Bíblia, é a palavra que tá falando com vocês. Só que qual que é o ponto final? Para onde você aponta? É pro ser humano? É pro ser humano que vai se capacitar, se desenvolver? Você falou do aconselhamento para a cruz, né? A gente pode aconselhar igual um coach, né? Performance, etc e tal. E a pregação é a mesma coisa, né? Então, beleza, a gente traz para a Bíblia e da Bíblia a gente também tem que apontar para o lugar certo, pro Evangelho. Quer ver, de Cristo, uma boa forma de entender de forma prática o que o Gu está comentando e o que eu introduzi? Por exemplo, igrejas onde as pregações, o ensino, quase que 100%, não estou falando que não possa haver, mas 100% estão pautados em 4 passos para aprender com Sansão a ser um vitorioso. Ou 5 chaves com José para prosperar. Isso são pregações bíblicas, talvez não, talvez sim, enfim, talvez sejam, mas não necessariamente evangélicas. Por quê? Porque o evangelho aponta para a insuficiência humana e para a suficiência de Cristo. Ou seja, uma igreja cristocêntrica é uma igreja que coloca todos de joelho debaixo da cruz de Cristo. Muito clamando a intervenção e a graça de Deus e não o próprio mérito e esforço humano. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, que a gente, daí no caso, lidera a igreja, né? Não tem esse dilema, já escolhi minha igreja, né? Não tem nem escolha, mas... Em nome de Jesus. Não tô pensando ainda. Mas eu me coloco no lugar das pessoas, assim, é muito difícil. Sim. Eu vejo, às vezes, pessoas em contextos, assim, que eu fico, gente, mas tá tão na cara. Não dá, meu amigo, sai daí, né? Tipo assim, só que a pessoa, às vezes, levou aquilo pra um lugar tão de cegueira assim mesmo, não consegue perceber. E aí quando sai, não sei, talvez em casa as pessoas talvez vão se identificar com isso. Quando sai de alguns contextos, você fala, o que eu tava fazendo até agora? Tipo assim, que loucura que eu estava vivendo dentro de um contexto em que eu estava amarrado mesmo, né? Enfim, não frequento essas igrejas, mas eu percebo muito essas falas de muita gente assim que acaba chegando na onda e tal, né? E vem essa liberdade de comentar, fala muito sobre isso, assim, né? Que é uma dor, assim, né? Então, eu me coloco no lugar das pessoas nesse sentido, de tipo assim, como que eu... Às vezes tá tão dentro do contexto que vai assistir esse programa e vai dizer assim, nossa, eu tô no melhor lugar. Mas não tá. Né? Eu acho que é muito importante, por exemplo, elas entenderem quais sinais, por exemplo, né? Quais sinais ela precisa prestar atenção. Porque se for falar numa camada mais superficial, é óbvio que as pessoas não ficariam em lugares que elas percebem que não é de Deus. Ela naturalmente já teria saído. Mas por que permanecem em lugares que biblicamente não são de Deus, né? Bíblia, não estou falando da nossa opinião com comparação com a onda, qualquer coisa assim, eu excluo todas essas coisas, a minha opinião, mas eu digo, quando a gente lê a Bíblia não tá certo, né? Eu acho que, por exemplo, e aí vale ressaltar que ler a Bíblia é importante lá na sua casa para você comparar, mas existem sim sinais de contextos de igreja que você não deve escolher, né? Por exemplo, você diria algum? Esse sinal que eu tô apontando é tipo assim, ó, por exemplo, lugar onde existe uma forte ênfase na performance, no mérito, no treinamento. Isso podem ser igrejas bíblicas, porque a gente está construindo uma casa, né? Vamos lá, primeiro tijolo, uma igreja bíblica. Agora, o segundo tijolo, ela é uma igreja bíblica, mas é uma igreja bíblica evangélica, onde aponta para o evangelho. Então, lugares onde existe uma forte ênfase em performance, em mérito, em graus, níveis de mais espirituais, menos espirituais, assim por diante, não se caracterizam como igrejas cristocêntricas. Por exemplo, sinais, louvor. Louvor aponta para Cristo, as canções apontam para Jesus,
para a glória de Jesus, para a santidade de Jesus, para a beleza de Jesus, para a suficiência de Jesus, ou aponta para o homem? Por exemplo, eu não estou aqui desmerecendo o espaço dessas canções, vamos lá, no imaginário gospel, numa playlist de Spotify que você ouve em casa. E inclusive eu vou citar algumas e eu não quero deixar claro que você pode ter no Spotify em casa e na sua totalidade não é tão ruim, mas enfim, vamos lá. Escondido você pode ouvir. Mas sei lá, por exemplo, a música hoje o meu milagre vai chegar. Essa é uma Ótimo, música, eu gosto de milagres. essa é uma música antropocêntrica. Ela aponta pro homem. Ela não faz sentido num culto, a não ser num momento de apelo, num momento muito pontual. Mas na liturgia de adoração, ela está tirando os olhos de Jesus e olhando para si próprio. Como tantas outras canções, né? Que eu poderia enumerar aqui, mas não vou arrumar tanta Mel, briga. por exemplo. Enfim, por aí vai. É uma clássica, né? Isso é espelho. Também é uma clássica. Exatamente. Então, Espelho sujo, bem sujo. um louvor cristocêntrico, sabe? Jesus, ele está sendo adorado. As pessoas estão levantando a mão, eu não estou falando, levantando a mão pedindo, Jesus me cura. É Jesus, eu te adoro, você é lindo, você é maravilhoso, você é bondoso. Isso é um louvor cristocêntrico. Vamos lá. Terceiro critério. Boa. Liderança bíblica pastoral saudável. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai colocar lá os critérios para liderança dentro da igreja. Então, acho que é um bom começo, né? O pastor não pode ser uma pessoa odiosa, precisa ser hospitaleiro, precisa gostar de gente, não pode ser dado ao vinho, não pode ter vícios que o aprisionem. Marido de uma só mulher, um casamento estável, uma vida estável, familiar, assim por diante. Eu digo isso por quê? Por exemplo, cara, você vai frequentar uma igreja que o pastor, depois de crente, tá casado pela 4ª vez, tá de sacanagem, entende? Tem alguma coisa errada aí. Isso não é uma liderança saudável, não é uma liderança bíblica saudável. E aí, quando a gente fala sobre liderança saudável, a gente está falando justamente sobre critérios de piedade, de caráter. E, obviamente, não estou falando que o teu pastor vai ser uma pessoa perfeita, no sentido de não ter erros, mas é que ele vai ser um padrão para os fiéis. Ou seja, ele é uma régua para, de alguma forma, elevar o padrão moral, a santidade da igreja, como uma referência de alguém que ama Jesus, um homem piedoso, alguém que segue a Jesus e assim por diante. Então, liderança saudável é essencial para a escolha de uma igreja. E aí, se tratando de liderança saudável, vamos lá, algumas coisas que são importantes, né? Não é bom que o pastor, o líder da igreja, seja isolado na sua liderança, no sentido de não é uma pessoa que ouve outras pessoas, não senta à mesa para compartilhar. Não é uma liderança saudável, pastores que são meio showman, assim, que, sabe, são intocáveis, ninguém pode chegar perto e assim por diante. Isso não é saudável. Não é saudável lideranças autoritárias, onde pastores agem como dono do rebanho e não como servo do rebanho. Não é saudável lideranças que querem controlar as ovelhas. Então, pode casar com ele, não pode casar com esse. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que comprar, não tem que comprar. Enfim, isso não são lideranças saudáveis. Então, liderança saudável é um critério essencial. E é legal, que é um critério ter liderança também, né? Porque também existe um movimento, assim, nos nossos dias... Anarco-gospel. E existe mesmo, né? Eu não sei se vocês já viram o anarco-cristianismo. Não sei se vocês já viram esse movimento. Vi, cara. Tem livros sobre isso e tudo mais. Mas é um movimento realmente que vai contra qualquer estrutura de autoridade, de liderança, autoridade, governo na igreja. E aí que tá, né? Voltando até pro primeiro degrau. Parte de textos e versículos bíblicos isolados que promovem essa visão de alguma maneira, ou distorcendo-se, promove essa visão, e aí defendem isso. Mas, assim, se é perigosa uma igreja com lideranças não saudáveis, uma igreja sem nenhuma liderança
É até algo assim, difícil da gente imaginar como que, antibíblico. né? Você pega a estrutura neotestamentária, né? As igrejas ali pós-Atos e tudo mais. Você vê todas elas sendo criadas estruturas de governo, estruturas de liderança. Quando Paulo tem que resolver problemas da igreja de Corinto, ele não fala assim, olha, gente, vamos agora todo mundo olhar uns para os outros e dizer assim, não precisamos de liderança, vamos só nos abraçar e resolver os problemas. Não, ele fala assim, não, eu vou enviar esse cara aí para que esse cara lidere vocês, corrija, oriente e tudo mais. Então, é preciso ter liderança também, né? Boa, muito bom. Eu acho que, a grosso modo, assim, muitas vezes as pessoas escolhem igrejas que se despontam, né? Que hypam, que... Às vezes não tem muitos critérios. Tem muita gente que tem critério para escolher. De fato, analisam quem, né, a idoneidade dos pastores, né? Financeira. Tem gente que leva muito a sério, assim, né? Mas eu vejo que, assim, quando não tem muitos critérios, é meio que, tipo, dar uma olhada por cima, né? Aquela que se destaca, que o tráfego pago tá bem em dia. E aí vai, né? E como é problemático isso? Porque, gente, assim, nós somos aquilo que a gente crê, né? A gente vai agir conforme cremos, né? E quantas coisas, assim, eu percebo de perigos, assim, sabe? De afirmações, de... Enfim, é que eu tô com algumas coisas em mente, assim, mas, né? Faça isso para que isso aconteça na tua vida. E, assim, eu conheço histórias de pessoas que, gente, assim, sabe? De fato, destinaram sua vida, suas finanças, suas crenças, assim, para coisas que foram totalmente... E aí, muitas vezes, não voltam para nenhuma igreja, não... Aquilo destrói, assim, né? Mas por quê? Porque aquilo lá é o que chamava atenção, é o que tava mais, né... Enfim, a gente tem... mais emocionava. Mais emocional. E outra, né? Essa... Acho que mais popular é isso que falam, né? Aquilo que eu... Né? Os falsos profetas, enfim. Aquilo que fala, enfim... Que eu acho que é o que mais se sobressai popularmente, assim, né? Mas eu vejo, assim, hoje nascendo muitas igrejas que, né, a gente acaba conhecendo, assim, não tem nenhuma estrutura base, assim. Tem nenhum lastro, né? E é muito perigoso. E aparecendo e crescendo e, tipo assim, ó... E aí você pensa, gente, o que vai dar nisso? Me dá um calafrio, assim. Como tem muitas igrejas irresponsáveis. E eu acho que as pessoas que estão escolhendo uma igreja precisam pensar sobre isso. Nem toda igreja, de fato, é bíblica. Nem toda igreja deve... É igreja. Nem toda igreja é igreja. Né? Então, é muito perigoso. Acho que as pessoas pensam assim, toda igreja ela tem essa vontade de ser bíblica, mas precisa consertar uma coisa ou outra. Não, pessoal. Tem gente que tem igrejas que nascem não querendo ser bíblica, já com essa posição e decisão. Presta atenção, não é brincadeira. Isso não é... Mas eu acho que parte do pressuposto da pessoa que está procurando uma igreja é a respeito da definição que ela tem de igreja. O que é igreja para ela? Por quê? Vamos lá. Se igreja para ela for aquilo que a Bíblia diz que é, e vamos dar aqui um comparativo, uma figura que a Bíblia usa. Família na fé. Se ela entender a igreja como família na fé, ela vai ter muito mais critério para escolher quem vai ser a família dela. Não concorda? Agora, se ela olha para a igreja como uma casa de show, de entretenimento, bem de consumo, lugar para mim, para me bem de sentir bem. consumo, aí eu vou procurar o que está hypando. Então, no final das contas, as pessoas são enganadas pelos seus próprios maus desejos. E aí, então, elas vão de acordo com aquilo que estão procurando. E eu acho que começa... A gente tá no meio, mas começa por aí. Tipo assim, escolher uma igreja, escolher uma família, uma comunidade que você vai ser parte. Não é um lugar que você vai ir sentar, ouvir uma palavra e viver a tua vida. É um lugar onde você vai ver teus filhos crescendo, onde você vai ser corrigido, onde você vai ser amado, onde vão fazer teu casamento, onde talvez você vai conhecer tua esposa, aonde você vai apresentar teus filhos, o teu funeral, enfim, é uma história muito mais profunda. Eu diria que escolher uma igreja, talvez na graduação de escolhas que a gente toma na vida, talvez a mais importante seja casamento. Óbvio, não estou falando aqui de fé, Jesus e etc. Mas talvez a mais importante seja casamento.
E a segunda, eu penso que é a igreja. Mais importante do que a profissão, mais importante do que onde vai morar, o que vai fazer, é a igreja. Por quê? Se você for olhar do prisma bíblico do que é para a igreja ser na vida do crente, ela vai permear toda a história. Toda a história. Ela vai permear tua família, ela vai permear teu casamento, ela vai permear todas as escolhas financeiras, ela vai permear tudo. Então é uma escolha muito importante e que não pode ser levada em consideração mera atração de marketing, enfim. E até, por exemplo, né, você falou, né, depende de como ela enxerga a igreja, ela vai escolher, né? As pessoas que enxergam como uma família, elas aumentam o critério na escolha, porque, né? Exatamente, claro. é isso que eu quis. Mas também isso envolve outras coisas. Por exemplo, ela também não sai da igreja quando ela discordou da família. Porque a gente sabe que a gente discorda da família, a gente segue sendo família, né? Óbvio, aí a gente não tá falando sobre discordância, por exemplo, sei lá, então... Sacrifício de criança. Eu discordo, mas enfim, escolhi pra ser família. Não, daí a gente usa a Bíblia pra ficar ou não ficar, Exato. Mas até a forma como você enxerga o que é a igreja também determina se você fica ou não fica. Né? A gente tá falando sobre escolher uma nova igreja, mas também a escolha de ficar na igreja também depende da forma como você tem enxergado a igreja. Exatamente. Né? Se você vê como bem de consumo, vou dizer pra vocês, não vai durar, tá? Nenhum ano. Porque daqui a pouco é chato pra caramba. Mas esse é um ponto que é crucial, porque a gente tá falando aqui como escolher uma igreja. Parece que essa pergunta a gente tá fazendo para um descrente, para um novo convertido. Mas, na verdade, grande parte do nosso público já é um público maduro. E a gente tem, no Brasil, por tantas oportunidades, opções de igreja, um público, grande parte do público cristão, que vive mudando o tempo inteiro de igreja. Ele vive tentando encontrar uma igreja conforme a sua própria vontade, né? E eu acho que esse é o grande problema. Como é que você vai ficar trocando de família o tempo inteiro? Trocando de casamento o tempo inteiro? Sim, acho que até é uma boa avaliação, né, para quem ouve. Será que essa instabilidade em igreja não tem a ver com a forma como eu enxergo a igreja? Sim. Né? Porque você deveria segurar um pouquinho mais a bronca, né? Quando você escolher, primeiro, demore para escolher, mas quando você escolher, né, bem fundamentada, faça uma aliança e, assim, honre os teus compromissos. Porque, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que a igreja, ela só serve para fornecer a palavra, o arrepio, os milagres, a ajuda, a reconstrução de casamento. Mas, por exemplo, na nossa aliança como membro aqui, também tem as responsabilidades do membro para com a igreja. Os deveres. Exato. Então, assim, demore o tempo que você precisar na escolha de uma igreja, né? Ou se vai sair, enfim. Mas quando você tomar essa decisão, cuidado, porque às vezes essa instabilidade tá muito relacionado com o que você enxerga da igreja, né? Até quando eu tomei a decisão de vir pra Onda, de fazer parte da Onda, tava bem num contexto de tomar a decisão de qual seria a igreja que eu ia viver minha vida e tudo mais. E porque, enfim, não nasci na Onda. Então, num contexto de ter sido evangelizado por movimentos de missão e tudo mais, um dia eu precisei tomar a decisão para a igreja que eu ia estar, né? E eu lembro que eu estava consumindo muita literatura de casamento na época, porque eu estava prestes a noivar. E aí teve uma coisa que eu li sobre casamento, nada a ver sobre igreja, mas que me ajudou a escolher a igreja. Que foi um conceito de que quando você vai casar, você não escolhe a pessoa com a qual você vai casar apenas por você ter gostado de algumas coisas, mas você faz uma avaliação completa até daquilo que você não gostou, ao ponto de que, tipo assim, beleza, eu quero casar com ela porque eu gosto disso e disso daquilo, mas eu já avaliei aquilo que eu não gosto ou aquilo que talvez seria um problema. Por quê? Porque no dia normal, no cotidiano, não vai ser só a parte que eu gosto, vai ter as outras coisas também. Tem que ser suportável, né? E eu devo também aceitar, suportar ou estar à disposição, no mínimo, de viver com a completude, não só com o que eu gostei, né? E aí eu lembro que isso era sobre casamento, mas serviu muito para eu avaliar também viver igreja, né? Do tipo assim, beleza, eu gostei disso, daquilo, isso, aquilo, brilha os meus olhos. Isso, aquilo, tem problema ou tem alguma coisa... É humano como qualquer outra instituição humana? Legal, entendi. Eu estou disposto? Estou.
Fechou. Então daí... Porque também tem outras coisas que eu observei em outros lugares, ou coisas que eu falei assim, cara, pô, isso eu acho que eu não tô disposto não, cara. Sabe? Exato. E eu acho que isso é importante também, você ter essa noção, sabe? E não só também brilhar o olho, né? Digamos assim. E até, inclusive, acho que é importante a gente mencionar o texto bíblico de Efésios capítulo 5, que Paulo está falando sobre casamento, marido e mulher, usando a figura da igreja, Cristo e a igreja. E é interessante porque Paulo, na verdade, está falando sobre Cristo e a igreja e não sobre casamento. E aí ele usa um trocadilho ali de palavras, né? E dando essa alusão de que igreja é aliança de casamento, é comunidade. E aqui vai o quarto critério. Na verdade, a gente já falou sobre ele, então a gente não vai escrever muito. Mas o quarto critério é comunidade. Quando você escolhe uma igreja para pertencer, você não está escolhendo um bem de consumo. Ah, eu gosto daquele pregador. Sim. Ah, eu gosto daquele louvor. Ah, tem um ministério infantil legal. Não, é comunidade. Eu estou escolhendo um lugar, uma família para pertencer. Eu vou caminhar com outras pessoas. Então, a escolha de uma igreja não passa apenas por aquilo que te atrai como consumo, mas também por causa da aliança que você vai fazer com uma comunidade. Isso. E a gente, enfim, discorreu bastante sobre isso, aí vamos para o quinto ponto. Quinto ponto, o quinto critério que eu acho fundamental na escolha de uma igreja. Compromisso com a santidade. Uma igreja, ela precisa ter compromisso com aquilo que é santo, com aquilo que é certo. E quando a gente fala sobre compromisso com a santidade, a gente está falando que, né, primeiro começa pelo exemplo dos líderes, dos ministros, de quem tem posições de influência dentro da igreja, mas também na tratativa do pecado. Por exemplo, desconfie de uma igreja onde a disciplina, a correção eclesiástica não é algo praticado. Porque isso denota uma leviandade ao tratar o pecado. O pecado precisa ser tratado a sério na igreja. Porque esse é um ponto, a Lari estava falando antes sobre outras coisas, que eu acho que vai bem nesse lugar, né? Ah, mas a minha igreja leva a sério o pecado. O pastor, ele prega sobre arrependimento. Isso é o mínimo. Quando a gente fala sobre levar a sério o pecado, a gente está falando sobre, por exemplo, afastar líderes que, porventura, foram surpreendidos em um pecado que precisa ser tratado. A gente está falando sobre disciplina de ovelhas que precisam ser corrigidas em pecado. A gente está falando sobre não aceitar certas práticas na vida da igreja porque não condiz com o povo de Deus. Portanto, um critério que também você precisa avaliar ao escolher uma igreja é uma igreja ao qual você, enfim, deve fazer parte, precisa ser uma igreja comprometida com a santidade. Muito bom. Algo a comentar? Bom demais. Bom, não, eu acho que faz sentido isso. Tá bem explicadinho, né? Tá bem explicadinho. Não, porque, cara, enfim, eu acho que a santidade toca num dos pontos que, assim, da rotina de igreja, do dia a dia da igreja, que pode ser a parte... Entendam, né? A parte chata também, assim, ou as partes desconfortáveis, né? Porque a gente tá falando de critérios bons, às vezes, né? Tipo, um ministério infantil legal, um louvor legal, uma pregação boa. Então, são coisas legais. Mas eu chegar e falar dos teus pecados e te confrontar e tudo mais, cara, isso não é tão confortável. Na verdade, é bem desconfortável. Seja você fazer isso ou receber isso, né? E aí também isso, no bem de consumo, é um critério para eu sair da igreja, então. Porque, bom, agora que me confrontaram nos meus pecados, tava bom enquanto o ministério infantil tava bom, o louvor tava bom, mas agora que tá começando a tocar nas minhas feridas e eu preciso também assumir essa postura de seriedade com aquilo que se vive como igreja, como comunidade, que corrobora com todos os outros pontos, né? Aí, às vezes, para quem também tá com o coração no lugar errado do viver igreja, isso se torna um motivo, o amor pela santidade se torna um motivo para sair da igreja daí, porque, enfim. Por exemplo, eu já tive várias experiências de ovelhas que, quando corrigidas, decidiram sair da igreja. Outras que desconfiavam que seriam disciplinadas, antes de serem disciplinadas, escolheram sair da igreja. E isso denota, de fato, que não entendiam a igreja como, de fato, é a igreja. Sim. Então, a igreja precisa ser um lugar de santidade, de disciplina, de correção, onde o pecado é denunciado no púlpito, mas ele também é corrigido no secreto. E aí que é importante esse programa inteiro de você
ter uma boa decisão de fazer parte de uma igreja. Porque você tem que confiar nessa igreja da qual você faz parte, ao ponto de que se você for confrontado ou disciplinado, você entende que aquilo não é um castigo, não é porque fizeram um complô contra você, não é porque, tipo assim, não, agora o Lipão tá de mal comigo e por isso que aconteceu isso. Não, é porque me amam dentro desse ambiente e me amando desse ambiente que eu aceitei fazer parte, eles observam isso e eu agora preciso ser corrigido nisso, ou orientado nisso, ou confrontado nisso. Então, se você está ali dentro também desconfiando daquilo, do tipo assim, não, aqui é tudo uma politicagem, tudo uma coisa assim, então se alguém vier, é porque estão querendo me boicotar, digamos assim. Aí é óbvio que você também não vai aceitar um ambiente de santidade, de disciplina, de correção, porque você já nem confia naquilo ao ponto de estar aberto para que sim, que daí, como eu disse, corrobora com tudo, né? Que os meus líderes bíblicos, cristocêntricos, nesse sentimento de comunidade, promovam essa santidade do jeito que tá legal, né? Muito bom. A igreja não é só um lugar de conforto, é um lugar de confronto também, né? A gente precisa entender isso na tomada de decisão de uma igreja. Que ali, com certeza, eu vou receber conforto, alívio, né? Tanto do Senhor quanto da comunidade. Mas também vou ser corrigido para o meu crescimento. A família, sim. Né? A gente está falando sobre família e o casamento. Não existe ninguém que nos conheça como nossa esposa, marido. E a gente vai receber o maior conforto deles, mas também o maior confronto vai vir deles, né? E isso faz parte, né? É isso que desenvolve a nossa santidade, né? Ter um coração aberto para ser corrigido, ter um coração aberto para ser confrontado. A pregação bíblica ela é assim, a pregação evangélica é assim. É óbvio que existe conforto, mas a primeira parte é um confronto. Eu reconheço o meu pecado, então aí eu entendo a necessidade de um Salvador. Boa. E num Cristo que pode me salvar, que quer me salvar, né? Então o conforto vem, mas eu preciso estar disposto ao confronto. Essa é uma característica. Se a sua igreja só te conforta, tem um problema. Se ela só confronta, também tem um problema. Então esse equilíbrio é fundamental, né? E o último ponto que eu colocaria como um critério, pelo menos que eu, né? Isso aqui não são critérios, são bíblicos, mas não são critérios, digamos assim, organizados e catalogados da Bíblia, né? São critérios macros a partir de um entendimento amplo da igreja e do Novo Testamento e tudo mais. E aí um último critério que eu estabeleceria como motivo para eu escolher uma igreja a pertencer é compromisso com missões, com evangelismo. Uma igreja que não evangeliza já se perdeu e precisa ser evangelizada. Então, uma igreja que não está comprometida com a salvação da cidade, com a plantação de novas igrejas, com a formação de novos pastores, com o envio de missionários, seja lá qual formato for dentro do contexto que você vive, mas uma igreja que se tornou um ambiente de manutenção. Do tipo assim, o pastor vai lá, prega expositivamente, que é maravilhoso, enfim, o Ministério Louvor é incrível, toca lá os hinos e... Sabe, tem tudo. Mas, que a gente falou anteriormente, é uma comunidade legal, a gente almoça junto no domingo, tal, enfim. Mas não está em missão, cara, essa igreja, eu acredito que não é uma igreja que você deva pertencer. Porque ela se transformou em um clube religioso e deixou de ser igreja. Igreja, até inclusive por definição etimológica do termo, ou são os enviados para fora. Ou seja, a igreja que não está em missão e não tem compromisso com missão, ela não é uma igreja saudável. Sim, eu concordo totalmente, porque se você observa todos os pontos que a gente mencionou como pontos fechados e ainda outros que apareceram na conversa, assim como sentimento, ministério aqui, acolá, outras coisas, se tem tudo redondinho, mas não faz a missão, se torna um clube. E aí, diagnósticos para isso, né? Cara, às vezes a igreja tá redondinha, tá tudo bem, tá tudo legal, a pregação tá boa, a comunhão tá boa, tudo tá tão legal, e tá tão bom e tão legal que dá vontade de você se olhar e falar assim, gente, vamos comprar um sítio, vamos se isolar do mundo e viver todo mundo junto, criar nossos filhos aqui entre nós mesmos, vamos se afastar, assim, da sociedade, sabe? E parece, às vezes, meio extremado, mas às vezes eu vejo em comunidades que tem uma pregação saudável, teoricamente, né, expositiva, que tá tudo ali a princípio redondinho, que começa a surgir esse sentimento de uma separação do mundo tão grande ao ponto de que realmente vamos virar monges quase, né? Nós vamos reunir nossas famílias e se afastar de todos. Então, o amor pelos perdidos
E amando os perdidos, a gente sempre... Qual que é o ponto, né? Amando os perdidos, fazendo missão, plantando igrejas, abrindo as portas, indo às pessoas, a gente olha para todos os outros critérios e esses outros critérios eles vão sempre precisar ser retrabalhados de volta, porque sempre vai estar chegando gente nova na igreja que vai trazer problema, que vai trazer a confusão, que vai testar a própria igreja que já está constituída e está ali firme nesses pilares, e aquilo vai ser abalado de alguma maneira, e aí que a igreja de novo supera isso, estrutura isso e vai sempre assim crescendo e amadurecendo, né? Então, porque num primeiro nível a igreja começa assim, fazendo missão, discípulos, pregando o evangelho, mas vai chegar um nível em que ficou gostoso assim, porque deu tudo certo, a gente encaixou todas as coisas e tal, e continuar fazendo missão é continuar tendo que trabalhar de volta para que essa estrutura que a gente construiu confortável se mantenha e seja, enfim, edificada e madura cada vez mais, né? E se a gente não quer se dispor a continuar trabalhando por isso, mas só se acomodar nisso, a gente não vai mais fazer missão. E aí deixa de ser uma igreja também, né? É isso aí. Muito bom, né? Muito bom. Um manualzão sobre como Glória a escolher Deus. uma igreja para pertencer. Glória a Deus. Esse podcast certamente é muito útil, é uma utilidade pública. Muito importante você ponderar e considerar essa questão do consumo. Acho que é um problema seríssimo. Esse podcast não é para que você fique pulando de igreja em igreja. Sim. É principalmente para você que é desigrejado e que talvez se machucou em igrejas que não são igrejas ou igrejas que não são saudáveis. Você agora, desigrejado, possa avaliar qual é o lugar que você vai colocar sua família, desenvolver a sua vida, viver comunidade até que Cristo volte ou a gente, né, vá para Ele. Glória a Deus. E eu quero fazer um resumo final. O resumo final é, olha só, escolha uma igreja onde a Bíblia é pregada e vivida com fidelidade, Cristo é exaltado acima de tudo, a liderança é íntegra e serva, a comunhão genuína e discipulado, a missão de evangelizar e santificar como prioridade. Muito bom. Tá um resumão aí. Muito bom. Fechou? Bom Fechou. demais, Lari. Fechou. Já tá pronto para escolher uma igreja? Eu tô pensando ainda. É isso aí, Boa. gente. Foi bom demais estar junto com vocês. Demais. Até semana que vem. Falou, tchau, tchau. Valeu.